Apocalipse 20, a partir do versículo 11, algo que o Espírito Santo tocou no meu espírito, diz assim: E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, e o que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Até aí, amém. Pai, mais uma vez, Espírito Santo, traz luz esta palavra no nosso coração, no nosso espírito, ó Pai. Dai-nos a compreensão desse texto santo, para que teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse texto está falando aqui após milênio. Mas o que talvez você diga, mas o que tem a ver daqui a 1000 anos, por exemplo, se Jesus voltar hoje a buscar a igreja? E o texto que eu quero me deter hoje, especificamente no versículo 15, que diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nós sabemos, amado, quando você estuda um pouquinho da escatologia, as coisas futuras, que está inserida na palavra de Deus, que muitas vezes nós não comentamos, porque nós pregamos hoje, e nós cremos dessa forma, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento, as trombetas tocarão, nós vamos ser arrebatados, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso que nós estamos aguardando. Mas só que o ciclo do mundo continua, as pessoas que não estão com Deus, não estão com Jesus, continuarão aqui. E aí nós entendemos que existirá daí o tempo da tribulação, onde que 3 anos e meio, 3 tempos e meio, será de grande fartura, abundância, abastança. Por quê? As pessoas que ficaram vão lá na minha casa, vão pegar minha casa, meus carros, as coisas que eu tenho, vão usufruir, porque a igreja já não está mais aqui. Então muitos vão se regozijar, mas depois o segundo período fala sobre o levante ali da besta, do falso profeta, o anticristo, e aonde que farão a sua imagem, e ali estarão selando na testa, na mão das pessoas que permanecerem aqui, aqueles que não quiserem se dobrar, não quiserem servir a besta, serão executados. Isso que a palavra fala. E depois a Bíblia fala sobre o milênio, depois da tribulação, que Jesus voltará e manifestará o milênio, prenderá Satanás, todos os demônios, e trará paz durante 1000 anos sobre a face da terra. E quando terminar esse milênio, aí a Bíblia fala que Satanás será solto por um tempo e depois será preso, e aí vai ser o juízo final, é o texto que eu li aqui. Então algo que deve acontecer daqui a muito tempo. Mas o que nós precisamos entender, nós vemos aqui que fala aqui sobre o juízo, sobre o inferno sendo julgado, porque todos nós seremos julgados, aquilo que nós fizemos, através das nossas boas obras, para que nós possamos, nós que estamos salvos em Cristo Jesus, para receber do Senhor. Essa é uma outra parte, outra história. Mas aqueles que se perderam, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não confessaram, aqueles que o seu nome não estão escrito no livro da vida, existe coisa pior que o inferno, que é o lago de fogo. E a Bíblia fala que esses então serão julgados e serão lançados no lago de fogo, e ali também Satanás e os demônios, aí o juízo final. Mas o que eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos, é que a Bíblia fala de vários livros que foram abertos para julgar, cada um pelos seus atos. Nesse livro diz que todo aquele que não for achado escrito o seu nome, foram lançados no inferno. Seu nome no livro da vida. Como seria se, por exemplo, uma pessoa numa expectativa tão grande, eu estudei, me esforcei, fiz o possível e impossível, fazer um vestibular, de repente eu estou esperando as respostas. Imagina quando a pessoa acessa uma página
Ela tinha toda a esperança que ela ia passar naquele vestibular. E de repente ela olha ali e vê que o seu nome não está ali. Então é a decepção da pessoa. É exatamente muito pior, porque há uma condenação de pessoas que muitas vezes estão brincando com Deus e que acham que o seu nome está no livro da vida, e vai chegar um momento que ela vai olhar e não vai encontrar. E a Bíblia fala aqui sobre esse julgamento. O livro era uma ilustração para a época e um registro nos céus. Quando você lê o livro de Daniel, fala que a cidade havia um registro de todos os acontecimentos, um livro ata, de tudo aquilo que acontece. Em Apocalipse mesmo 22:16, diz, alguma versão diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. O que acontece? Tudo que nós estamos fazendo, existe um anjo com uma prancheta, anotando todos os nossos feitos. Tudo o que você faz, a Bíblia diz que o Senhor vê todas as coisas. Tudo o que você faz, de boas ações, as más ações, eles estão sendo registrados nesse livro. Quando você lê o livro de Malaquias, também o capítulo 3, você vai ver ali que Deus fala também que existe um memorial diante dos anjos, diante do Senhor, aonde que é anotado todos os nossos feitos. Nada passa obscuro diante dos olhos do Senhor. E nós, como igreja, devemos atentar para essa realidade. E muitas vezes nós temos pregado que a igreja quer ouvir falar sobre prosperidade, sobre finanças, sobre muita riqueza, muitos bens, muitos sonhos e projetos realizados. E não é errado você querer isso. Mas o mais importante para nós é nós sabermos que nós temos a certeza convicta da nossa geração. Em Apocalipse 21:27 diz assim: e não entrará nele coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não entrarão neles, ou seja, no céu não entrará aqueles que foram contaminados, aqueles que vivem uma prática de mentira, aquele que seu nome não está escrito no livro do Cordeiro. Nós vemos o texto que foi aberto vários livros, e ali foi. A morte foi, o inferno foi entregando os seus, aqueles que foram mortos nos mares, todos. Uma reunião diante do trono de Deus. E ali era julgado um após o outro. E todos aqueles que o nome não se encontrava, eles eram lançados no lago de fogo. Amado, eu já ouvi testemunho de pessoas que tiveram arrebatamento do espírito, pessoas que tiveram visão clara do lago de fogo. Diz que até os demônios têm medo de passar perto. Eu já fiz algumas experiências, quando vi alguma pessoa possessa com espírito maligno, e que o demônio muitas vezes quer nos acusar, quer falar alguma coisa, eu digo: você sabe que você vai para o lago de fogo. Eles gritam, eles sabem que isso é verdade. Eu já fiz esse teste. O inferno é um presídio, um lugar de tortura, de dor, de sofrimento, mas não é o fim. Existe coisas piores que o inferno, que é o lago de fogo. E que Deus preparou para Satanás e seus demônios, não para o homem. Deus não quer em momento algum que o homem vá para o inferno, muito mais para o lago de fogo. Não é o seu intuito, não é o seu desejo de Deus, não é. Em 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Temos uma herança. Muitos estão hoje ensinando, não falam a verdade para as pessoas. Não falo aquilo que deve ser falado. E nós temos visto uma infiltração maligna dentro das igrejas, e o povo aceitando essas coisas satânicas, diabólicas, como coisas naturais.
E muitos deixando de caminhar no princípio da palavra de Deus, de andar nos conhecimentos da palavra de Deus, e muito mais satisfazendo o seu ego e sua carne. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu vivo uma vida em Cristo somente nesse mundo, só pelas coisas desse mundo, ganhando, conquistando, fazendo isso, aquilo, satisfazendo, se o meu foco é viver só esse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Porque o nosso alvo, a nossa origem não é aqui, a nosso alvo, a nossa origem é com o Senhor, na pátria celestial. E nós precisamos ter essa convicção de servir Deus, de ter compromisso com o Senhor, de andar, não sei que está cheio de picaretes, charlatões por aí. Pessoas que pensam somente em si, líderes que pensam somente em si. Mas o meu compromisso é falar a verdade e ensinar as pessoas porque com Deus não se brinca. Nós sabemos que existe um Deus que nos ama, nos protege, um Deus de amor, um Deus de paz, mas também é um Deus de juízo. Em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos. Em 1 Coríntios 2, 9, disse, mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são coisas que Deus preparou para os que o amam. Nós podemos comer o melhor dessa terra, está bem claro lá em Isaías 1,19. Se eu creio, eu posso comer o melhor aqui. Mas o que Deus tem para nós, a Bíblia diz que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu gosto de testemunhar sempre, estou escrevendo isso no meu segundo livro, que quando nós estávamos iniciando essa obra aqui, quase 6 meses eu não dormia à noite. Eu ficava a noite toda em claro. Mesmo que eu tentasse deitar, eu deitava e não conseguia. A Nilzete orava comigo mais ou menos até 2, 3 horas da manhã. E eu só conseguia dormir depois que eu acordava os filhos para eles fossem para a escola. Isso foi cerca 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quase 6 meses. Até que nós estávamos numa batalha espiritual, eu não sabia nem o que orar mais nas madrugadas, eu orava em língua, orava, sabe, ficava acordado. Até que um dia, o dito se manifestou, e ele queria fazer uma barganha comigo, ele falou, Isaor, você sabe, que você está salvo, tua esposa e teus 3 filhos, e que você pode ter tudo o que você quiser neste mundo, e nós não vamos intervir, desde que você não continue essa obra, porque se você continuar, nós vamos se levantar. Fala, então você perde teu tempo, porque aquilo que Deus me deu, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, só Ele vai tirar. E a partir daquele momento eu já voltei a dormir. Foi triste, eu estou contando para vocês. Fiquei, cada vez que você tem um encontro assim, no mundo espiritual, isso abala a sua vida. Mas para você ver que as coisas são tão real como eu e você. Então nós vemos que o nosso Deus quer que nós celebramos a nossa salvação. Até lá no céu a nossa celebração será uma obra de salvação para sempre. Quando nós estivermos lá com os anjos do Senhor, nós vamos estar celebrando, adorando, glorificando, e muitas vezes eu vejo a igreja apática, desanimada, sentada, amortecida, sem ânimo para louvar e adorar a Deus. E se for para um piquenique, para uma festa, pula, dança, rola, salta para lá e para cá, mas não glorifica, não exalta o nome do Senhor. Chegamos atrasados, saímos antes. Onde que está o nosso amor, o nosso Deus? Não temos compromisso. E as coisas tão sérias e real. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele está notando aquilo que eu estou falando aqui, porque eu tenho compromisso com Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse 5:9. E cantava um cântico novo, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e que teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua e povos e nações.
e para que o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus de Nazaré. Deus proporcionou todas as coisas para que eu e você estejamos para sempre com Ele no céu. E que nós devemos entrar na presença dEle com cântico, com louvor, com adoração e gratidão a Deus. Por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós temos que dar ênfase àquilo que nós somos, o Deus o qual nós servimos, porque Jesus falou, onde estiver teu tesouro, ali está teu coração. Se Jesus é o tesouro dentro do teu coração, nós vamos priorizar as coisas de Deus. Veja o que está escrito em 1 João 5,13, essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que criais em nome do Filho de Deus. Eu escrevi essas coisas para você saber que você tem a vida eterna, para que você creia no Filho de Deus, em Jesus de Nazaré. Ele é a nossa força, a nossa alegria, o nosso baluarte, a nossa torre forte. Ele é o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e será para todos sempre, o Senhor dos exércitos. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Qual é o primeiro requisito? O nosso nome estar escrito no livro da vida. O segundo, a certeza convicta da nossa salvação. Quando Jesus enviou ali Lucas 10, os 70 discípulos, dando autoridade para que ele saísse, orasse, expulsasse o demônio, ressuscitasse os mortos. E eles saíram os 70, e depois eles voltaram ali no versículo 20, Lucas 10, 20, voltaram alegre. E no 19, Jesus falou, eu vi Satanás cair como um raio do céu. E eles ficaram alegres, porque os demônios eram expulsos no nome de Jesus. Eles estavam, os doentes, os paralíticos eram curados, as pessoas eram transformadas, restauradas, curadas, libertas. E os discípulos voltaram muito alegres. E Jesus disse, não vos alegreis, porque vou sujeitar os espíritos. Alegre-se antes por estar com o vosso nome escrito nos céus. Mas nosso nome enrolado no livro da vida. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegaste ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, e a universal assembleia da igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e o Deus e juízo de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Não sabemos se o nosso nome está lá. Deus quer que nós façamos festa, sabermos que o nosso nome já está no livro da vida. Nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos ter a convicção com isso. E nós vemos dois extremos. Tem uns que passam a mão na cabeça, não uma vez que você é salvo, salvo para sempre. Muitos têm pregado uma predestinação. Outros entram no outro extremos. Eu já conversei com pessoas, falo, pastor, eu tomo um banho rapidinho, porque eu tenho medo de estar tomando banho, e de repente Jesus volta, e vou me encontrar nu e eu não vou subir. Outros relaxam, não, meu nome está escrito lá, então eu faço o que bem entender, ninguém tem nada a ver com a minha vida, vou aonde que eu quero, não dou satisfação para ninguém. E a pergunta, você está salvo? Eu acho que sim. Você vai para o inferno? Eu acho que não. Há um plano de Deus para todos nós conhecer a verdade. O desejo de Deus é a salvação de toda a humanidade em Cristo Jesus. Paulo, quando ele se converteu ali na estrada de Damasco, ele escreve a carta para os Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo diz assim, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe. Mas ele não estava perseguindo os cristãos, ele não tinha açoitado, ele não escravizava, não prendia, não maltratava,
Como que ele diz? O Senhor, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me separou. Por quê? Porque Deus é presciente. Ele tem um preconhecimento antecipado. Ele sabe antecipadamente as coisas. Então ele sabe, ele conhece todas as coisas. Hoje a irmã perguntou, mas Deus sabia que Eva ia pecar? Claro que sabia. Deus sabe tudo. Ele sabe, só que nós temos livre-arbítrio. A salvação é um plano de Deus para todos nós. Eu creio que todo mundo foi escrito no livro da vida. E um dia o teu nome foi escrito. No momento que você nasceu, eu creio que o teu nome já estava escrito no livro da vida. Eu creio. Mas eu creio também que o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. Muitas vezes nós oramos quando as pessoas aceitam Jesus. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Mas o que a Bíblia fala, nos ensina que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Há um texto bem que me chama muita atenção lá em Êxodo 32, do versículo 31 ao 33, veja ali quando o povo hebreu pecou no deserto. Que eles fizeram ali aquele bezerro de ouro e começaram a cultuar. E aí Deus, porque Deus e Moisés parece que tem um dia que Deus acordava com o pé esquerdo e falava, Moisés, hoje eu vou destruir esse povo. Moisés, não, Deus, o senhor não faça assim, se o senhor fizer, o que o povo vai dizer lá? Tinha dia que Moisés parece que levantava com o pé esquerdo, Deus, eu não quero mais esse povo, mata esse povo. Deus, não, Moisés, você pega e conduza esse povo. Quando você lê essa história assim. Mas chegou um momento que Deus estava indignado. E Moisés sabia que Deus estava prestes a fulminar o povo. O que Moisés fala aqui? Assim tornou Moisés o Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo a si Deus de ouro. Deus, eu sei que esse povo pecou pecado grande. Eles deixaram de adorar o Senhor e estão adorando Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado e se não risca-me, peço do teu livro que tem escrito. O que Moisés falou? Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, eu quero que o Senhor risque o meu nome, então, do livro da vida. Veja que Moisés se coloca nas brechas mesmo. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Por isso que eu digo para você, todos nós, nosso nome está escrito no livro da vida. Mas esse nome pode ser riscado. Moisés se colocou nas brechas, Senhor, eu sei que eles pecaram. Eu sei que o pecado deles foi grande. Eles deixaram de confiar no Senhor, estão confiando em outros deuses. Eles fizeram isso. Ali tinha sacerdote, tinha levita, tinha toda uma congregação, mas não tinha Deus ali. Quando Moisés desce do monte, aí Moisés volta a Deus. O povo pecou. Veja o que diz no Salmo 69, 28. Seja o riscado do livro da vida, e não seja escrito como os justos. Então não há motivo para você dizer, o meu nome, o seu nome só pode ser riscado quando nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a Jesus como Salvador, rejeitamos Ele como Senhor das nossas vidas e vivemos uma prática distante do Senhor, uma prática de pecado, sem compromisso. A Bíblia diz que não se forma nada onde não tiver duas testemunhas, não se forma doutrina bíblica sem referência. É o que a Bíblia diz, aonde que tiver se não tiver duas testemunhas, não forma nada. Mas também, aonde que não tiver uma referência, não pode existir uma doutrina bíblica. Veja o que diz em Apocalipse 3:5, e o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ele diz assim, aqueles que vencer serão vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Você percebe que o nome nosso já está, mas aquele tem que manter as nossas vestes. Se seu nome é escrito
quando você se converteu, Paulo diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, ou seja, todos nós fomos em Cristo Jesus predestinados à salvação. Ser riscado não é somente se você não aceita Jesus. A igreja de Sardes diz: aquele que não está de veste branca. Quando você lê a igreja de Sardes, o Senhor diz assim, que aqueles que não tiverem de veste branca serão riscados. Veja Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco e são dignas disso. O que Deus quer de nós? Que nós mantemos uma vida de santidade, que nós mantemos uma vida de comunhão, que nós mantemos uma vida íntima com Ele, que nós servimos a Ele. Nós não podemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Muitas vezes nós, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Nós desprezamos o poder destrutivo do pecado, e não dá para brincar com o pecado. Tem muitas pessoas brincando com o pecado. Além do mais, existe um preconceito muito grande contra o diabo. Amado, se nós crentes tivéssemos esse preconceito contra o pecado, nós seríamos as pessoas mais felizes da terra. Nós temos um preconceito contra o diabo faz isso, faz aquilo, mas não com o pecado. Qual é o mais repugnante para Deus? O diabo ou o pecado? Qual que é mais repugnante para Deus? É o pecado, não é o diabo. E nós precisamos viver essa vida, uma vida de santidade, uma vida de compromisso. Como que pode, pastor, um crente ficar endemoniado? Como que pode um crente viver mentindo? Como que pode um crente viver roubando? Como que pode um crente viver traindo? Como é que pode um crente viver fazendo essas coisas? Glória a Deus que nós temos Espírito Santo, que sofre com nossos erros, mas que toca no nosso coração, para que nós nos arrependemos e nos voltemos para Deus. Glória a Deus por isso. Romanos 8:29 diz: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que nele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, Ele nos predestinou para a nossa salvação. O meu nome, o seu nome, eu tenho certeza que tem que estar escrito no livro da vida. Mas nós precisamos viver uma vida de santidade, de vestes brancas, transparente diante do Senhor. Deus sabe as nossas decisões, irmãos. Temos que ter a certeza que Deus, Ele planejou, ter a convicção que Ele planejou a salvação para mim e para você, e que nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Nós temos que conhecer Deus, porque Deus tem sonho para nossas vidas, tem sonho para o teu lar, para o teu casamento, para a tua vida. Se você olhar para você mesmo e começar a fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver o quanto Deus manifestou na sua vida, você vai ver o quanto Deus já trabalhou em você, você vai ver quanto Deus fez através da sua vida, você vai ver quantas experiências você já teve com Ele, porque Deus tem sonhos para realizar através de cada um de nós. Existe um adversário que luta contra nossas vidas, para tentar tirar nós do propósito de Deus, usar pessoas para tentar contaminar a nossa alma, nossas emoções, fazer com que nós paramos. Amado, nós temos que entender que Deus tem planos e projetos na vida de cada um de nós, assim também Satanás tem. Está escrito a tua vida. Se eu andar segundo o Espírito de Deus, Deus vai conceder tudo aquilo que Ele deseja na minha vida e através da minha vida. O salmista diz: quando eu ainda não existia, ele tinha certeza que Deus tinha preparado todas as coisas para ele. Se todos nós somos testemunha das nossas vidas, nós vamos entender que Deus tem algo para nós. Só que muitas vezes nós não temos paciência de esperar, muitas vezes nós queremos antecipar. Amado, você nunca vai antecipar o projeto de Deus na sua vida, nunca vai. Você pode atrasar,
Mas você nunca vai conseguir antecipar, nada. Por isso que nós temos que ser direcionados pelo Espírito de Deus. Tudo um tempo, tudo na hora, tudo no momento. Às vezes eu quero antecipar. E se você olhar para a palavra de Deus, você deve sentir orgulho que você foi escolhido, o teu nome está escrito no livro da vida. E por isso que nós precisamos regozijarmos, exaltar, bendizer o nome do nosso Deus. Há um texto que fala em Atos 13, no 46, onde Paulo e Barnabé estavam falando ali para os judeus. E Paulo diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era misto se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, e vós não julgais digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Ou seja, muitas vezes eu quero pregar a palavra de Deus, quero ensinar as pessoas rejeitam, eles rejeitaram a Paulo e Barnabé. E Paulo dizia, era para vocês que tinha que ser pregado, mas já que vocês não querem, eu vou pregar para outras pessoas, porque vocês não são dignos de entrar no reino de Deus. Quantas vezes nós relutamos contra Deus? Não confunda pecado com tentação. Porque a palavra do Senhor é bem clara, lá em 1 João 1,9. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Jesus fez tudo para que nós permanecemos com o nosso nome escrito no livro da vida. Quem são as pessoas que são riscadas? Aqueles que abraçam o pecado e não se rendem ao Senhor. Aquele que semeia na carne é aquele que vai colher da carne. Mas aquele que semeia no Espírito é aquele que vai colher no Espírito. Por isso nós devemos vir na igreja com alegria no nosso coração, com o coração aberto, reconhecendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Dar prioridade à adoração a Deus, à celebração ao Senhor. Porque é isso que Deus quer de nós, espera de nós. O nosso louvor, o nosso aplauso, a nossa gratidão, a nossa adoração, se render a Ele, amado, porque isso toca o coração do Pai. É quando o Pai sabe, quando o Filho agrada, e aí quando você pede alguma coisa, não tem como Ele dizer não. Porque Ele está alegre com você, porque Ele está feliz com você. É esse o Deus o qual nós servimos. Então nós devemos vir na igreja carregado de alegria, de gozo, de felicidade, de estar na presença do Pai, de participar da mesa do Senhor, de viver uma vida em comunhão, se afastar de toda a prática do mundo e viver uma vida totalmente para o Senhor. E nós vemos ali o julgamento, e todos aqueles que não foram achados escrito o nome deles no livro da vida, foram lançados no inferno, e a perdição eterna para todo sempre. Deus está falando nessa noite conosco. Tem muitas pessoas no nosso meio brincando de ser crente. A salvação é algo sério, irmãos. É tempo de nós alinhar as nossas vidas. É tempo de nós refletir um pouco mais. É um tempo onde que a fé de muitos está esfriando. É um tempo que muitos estão se deixando. É um tempo que o inimigo está se infiltrando no meio do povo, sugando as vidas, causando destruição, intriga, desavença sobre a vida das pessoas. E nessa noite o Espírito Santo fala. Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você priorize mais as coisas do Senhor, que você se volte a Ele, porque Ele vai cuidar de você. Nada vai faltar para você. Busque em primeiro lugar o reino dEle. Viva uma vida de justiça, viva uma vida correta, uma vida certa, porque todas as coisas serão acrescentadas. São palavras de Jesus, e quando Jesus fala conosco, nós temos que ser no mínimo inteligente, parar e ouvir o que Jesus está falando aqui. É uma mensagem que Deus está falando. Ele não quer jamais que o teu nome seja arriscado do livro da vida, mas que você se regozije, porque teu nome já está escrito no livro da vida, que você é filho de Deus, você entregou o seu caminho, você confessou publicamente, mas o teu nome já está escrito.
O Senhor já te conhecia, o Senhor já te amava, o Senhor conta com você. E nós receberemos as honras. E entraremos um dia na Jerusalém Celestial, na Assembleia dos Santos, para estar para sempre com Ele, louvando e adorando. E o nosso louvor lá é a gratidão a Deus, a nossa adoração pela nossa salvação, pela obra de Cristo, pelo Cordeiro, aquele que é, que era e será eternamente, Jesus de Nazaré, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, para que eu e você possamos governar a terra. A igreja do Senhor é a solução para todas as coisas. Por isso busca Deus, tenha tempo com Deus, ore, examine as Escrituras, se coloque na presença do Pai, porque certamente você terá resposta, certamente Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Porque essa é a palavra. Deus tem sonho através de você. Deus tem sonho através da sua vida. Vamos colocar em pé, eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos aqui, nesta noite, juntamente com teus filhos. Espírito Santo de Deus, vem ministrar os nossos corações aqui, ó Pai. Vem trazer luz sobre as nossas vidas, que Teu nome seja exaltado através desta palavra, que essas palavras, Senhor, sejam impregnadas no nosso espírito, no nosso coração, ó Pai, que nós possamos viver uma vida alegre, no momento que todos, um mundo de crise, preocupações, tensão, desgaste, opressão, dificuldade, aonde que muitos estão sendo enganados, Senhor, apresentando um evangelho, Senhor, distorcido, adulterado, Pai. O Senhor tem trazido luz sobre as nossas vidas, e que Teu nome seja glorificado, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, e através da verdade. Por isso que a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa a Ti diante dos homens, o Senhor confessará diante do Pai, diante dos anjos que estão no céu. E aqueles que negam o Senhor, diante dos homens, o Senhor negará também diante do Pai que está no céu. Espírito Santo, continua tocando, continua ministrando. Nessa noite eu gostaria de fazer um apelo. Aqueles que por um motivo qualquer se afastaram, distanciaram do caminho do Senhor. E nessa noite você gostaria de reconciliar. E Deus te trouxe aqui, levante um dos seus braços bem alto. Gostaria de orar com você. Tem alguém? Alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, e nesta noite você gostaria, levante um dos seus braços bem alto, eu vou orar com você. Tem alguém? É o livre-arbítrio que você tem. Em nome de Jesus. Todos estão ok? Pode vir o arrebatamento hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando, continue falando conosco, em nome de Jesus. Louvado seja Teu nome. Os queridos podem sentar mais um minutinho, não saia. Eu vou ministrar ceia, depois eu gostaria de orar com você. A palavra do Senhor fala em João 6:53, diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. Nós vemos aí a palavra de Jesus. Ele estava falando da importância. Ele diz assim: fazer isso todas as vezes que você sentar para comer do pão e tomar do cálice, vocês estão em memória, celebrando, reconhecendo que Ele está, a obra de Cristo Jesus.
Eu, durante todo o meu tempo, 34 anos de conversão, eu nunca fiquei um mês sem tomar ceia. Nunca passou um mês na minha vida, 35 anos. Eu sempre participei da mesa do Senhor. Eu sempre estive presente. Se não foi aqui, aonde que eu estava viajando e tal, eu participei da mesa do Senhor. Porque é algo tão importante para nós. A hora que nós valorizarmos isso nas nossas vidas, a hora que nós tiver essa convicção dessa importância, porque é 2 sacramentos só que Deus concedeu para nós. Um é o batismo e o outro é a Santa Ceia. Isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Às vezes nós não damos importância, às vezes nós priorizamos outras coisas, às vezes nós ensurdecemos para a palavra de Deus. E quem que pode participar? Todos aqueles que têm Jesus, que crê, confessa Jesus como o Salvador da sua vida. Eu já preguei numa igreja que eu ministrei, orei pelas pessoas, falei da palavra de Deus, orei pelos enfermos. E eu não pude tomar ceia porque eu não era membro daquela igreja. Mas essa aqui não é da Embaixadores, é a mesa do Senhor. E portanto, se você tem essa comunhão com Deus, você pode participar. A Bíblia diz que o homem examina a si mesmo, então coma do pão e tome do cálice. Nós devemos. Pastor, eu tenho mágoa de alguém. Libera o perdão. Abençoa essa vida. Peça perdão a Deus, que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purifica de todo o mal. Não há motivo para nós questionar Deus e viver uma vida distante da mesa da comunhão do Senhor. Essa é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, se você não quer participar, não fique. Se mantenha, fique sentado. Mas se você, no meu coração, eu gostaria que todos, mas cada um examine a si mesmo. Aqueles que vão participar, se coloquem em pé, nós vamos orar. Os demais não fiquem constrangidos. Mas eu sempre falo, se eu não estou preparado para participar aqui, como que estou preparado para participar no céu? Então nós precisamos acertar. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, nós consagramos este cálice, este pão, que simboliza, Senhor, o Teu corpo, Pai. A Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si na cruz do Calvário. O Senhor se fez maldito. O Senhor carregou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades e as nossas dores. E que pelas suas enfermidades nós fomos sarados. Nós consagramos este pão, que simboliza, Senhor, o Teu corpo. E nós consagramos este cálice, que é símbolo do Teu sangue, que o Senhor derramou na cruz do Calvário. O Senhor pagou um preço muito alto. O Senhor nos comprou. E através do Seu sangue, nós valemos para o Senhor tão igual a Jesus Cristo, porque Ele foi o preço para nós. E a Tua palavra diz, Senhor, que Teus filhos vencerão pelo Teu nome e pelo Teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu estou consagrando a este pão e a esse cálice, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que nunca participaram estão junto, o cálice e o pão. Então você pega e tira. Se você quiser orar junto com a sua família, fique à vontade. Os irmãos podem distribuir em nome do Senhor. Jesus, que a noite que foi traído, Ele tomou pão e deu graça e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes,
em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os irmãos podem cear. Glorifique, exalte, seja grato ao Senhor.
Espírito de Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Vamos colocar tudo em pé, vamos estar encerrando. Pai, eu quero te agradecê-lo, Deus, por essa noite tão especial que o Senhor nos proporcionou, Deus. Pai, a tua palavra diz que um dia na tua casa vale mais do que 1000 lá fora. E nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Muito obrigado por cada família que está aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse prazer maravilhoso de estarmos na sua presença. Pai, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo a teus filhos, a cada vida, a cada família, a cada irmão, a cada um dos nossos queridos amados que estão aqui nessa noite, e aqueles que fazem parte, aonde que estiver na face da terra. Pai, alcance e abençoa teu povo. Eu profetizo sobre uma igreja poderosa, cheio da graça, cheio da alegria, cheio de gozo, cheio de saúde, cheio de felicidade. Eu profetizo, Senhor, a paz no coração de cada um dos teus filhos, alegria no espírito, a paz, alegria na sua alma. Eu profetizo, Senhor, vidas cheias de graça, cheias de gozo, de sonhos e projetos. Eu profetizo, Senhor, um povo que já conquistou, já venceu, ó Pai, porque o Senhor já vê nós mais que vencedores. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue despertando e usando a cada um dos teus filhos. Pai, o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado dia após dia, através dos teus santos, através dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço do seu irmão, um aperto de mão. Cumprimente um santo, uma santa no teu lado. Em nome de Jesus.